Paz, Senhor, igreja. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a gente não pode começar a estudar, falar da palavra sem convidar o Santo Espírito de Deus para ministrar aos nossos corações. Vamos fazer isso nesse momento? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de entrar nas casas das pessoas, de sermos acolhidos, mesmo que à distância, para compartilharmos, ó Deus, da tua palavra, do teu ensino, daquilo que o Senhor tem revelado, ó Pai, através das Escrituras. Conduz-nos neste tempo. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo, curtam. Se você não é inscrito ainda no canal da EBD, da Olaria de Deus, se inscreva, leve essa palavra a outras pessoas. Hoje, 31 de maio, nós vamos estar estudando a lição 9, do segundo trimestre de 2020, o mistério da unidade revelado. O texto áureo dessa lição está em Efésios 3:5. Eu vou fazer as leituras, algumas versões são diferentes da Bíblia que você tem em casa, mas isso não vai impedir você de compreender o que nós queremos compartilhar, principalmente porque você está sob a companhia do Espírito Santo. Efésios 3:5 diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe está em Efésios 3, de 1 a 13. Aqui a gente vai ter, no próprio texto, o desdobramento dos 3 pontos principais da nossa lição. Efésios 3, 1. Por esta causa eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Este é o mistério, do qual fui feito ministro pelo bom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Só queria destacar algumas coisas aqui, a início. Paulo escreve a carta de Efésios juntamente com algumas outras, estando preso, sendo prisioneiro em Cristo. Por Cristo, por conta do Evangelho, ele era prisioneiro. O objetivo geral dessa lição: estudar o mistério que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos que pretendemos alcançar explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um povo integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos
e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Vamos fazer aqui de forma de um estudo dirigido. A gente vai estar lendo alguns textos e fazendo os comentários, né, para facilitar o entendimento e nos ajudar aqui. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação desse mistério oculto, como está descrito lá nos versículos 1 e 4. Qual é esse mistério? O versículo 4 ele diz que os gentios estavam incluídos no plano de salvação. Esse era o grande segredo, né? De que a salvação não era exclusiva para os judeus. Fazia parte desse plano, né? Fazia parte desse processo chegar até os gentios também. Nessa lição, nós vamos estudar o conceito bíblico de mistério e como esse mistério esteve oculto por um período, né, para todos os povos e como ele foi revelado no Novo Testamento aos apóstolos e aos profetas pelo Espírito Santo, né? O ponto central da lição: Deus revelou aquilo que era oculto, aquilo que era mistério. O primeiro tópico dessa lição fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, lá em Efésios 3, versículo 4 e 6. Os gentios, eles ignoravam essa promessa, as promessas que foram feitas ao povo de Israel. Por quê? Os gentios, quando o homem peca, ele vai se afastando de Deus, ele vai se distanciando. E Deus escolhe um homem chamado Abrão, tira ele daquele contexto e revela para ele, faz ali uma promessa para ele, para sua descendência e também para todas as nações da terra, para sua família, para sua descendência, que dele faria uma nação. E também, e naquele processo, naquela promessa, toda a terra seria alcançada, né? Eu gostaria de ler, dando subsídio, né, ao que eu comentei agora, Êxodo 19, no versículo 4 e 6, que diz o seguinte: vós tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis o reino sacerdotal e povo santo. Estas palavras falarás aos filhos de Israel. Então, essa promessa Deus faz ao povo de Israel. E a gente tem visto nesse texto especificamente, muito de forma repetitiva, a palavra mistério, né? E essa palavra, ela vem de onde? Ela vem do grego mysterion, que significa segredo ou doutrina secreta. Indica algo que está oculto. É diferente de misterioso, né, que é cheio de segredos, né, que são só revelados a alguns poucos pessoas, aos iniciados, tem essa conotação também. Mas o que Deus traz aqui, através da palavra, é um mistério, é algo que ele vai revelando no tempo oportuno, aos poucos, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Ele já dá algumas nuances, alguns indícios, né, sobre essa revelação desse mistério. Mas a gente vai vendo isso um pouco mais à frente.
não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como nós falamos anteriormente, né? Pelo contrário, no cristianismo, mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, conforme 1 Timóteo 2, versículo 4. O Pai, o Senhor, ele revelou, ele decidiu revelar, manifestar, né, esse segredo para toda uma humanidade, né? Ele oferece essa oportunidade para todas as pessoas de fazerem parte da família dele, de compartilharem também das promessas, não apenas para um povo especificamente. A revelação que foi entregue ao Pai pelo Espírito Santo para que todos pudéssemos testemunhar aos povos, línguas e nações que Jesus Cristo é o Senhor. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, pelo Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O desconhecimento desse mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso colocar atenção em um advérbio, no como, que aparece no texto com um valor circunstancial, ou seja, esse como, né, lá de Efésios 1, primeira parte de 3, de 1 a 4, esse como, ele indica uma circunstância, né? Noutros séculos não foi manifestado como agora, né? Tem uma circunstância aí, um momento. Essa expressão indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, sendo desvendado pelo Espírito Santo. Então, fazia parte dos planos de Deus ter um momento para que ele fosse revelado, né? Quando o Espírito Santo estivesse já conosco. Então, havia toda uma história, desde Gênesis, né? Para que esse momento chegasse, para que esse momento de revelar aos homens o segredo do coração de Deus sobre todos serem participantes, né, da promessa de vida eterna, da promessa de redenção e de regeneração, né? Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, que a bênção dos gentios, né, que os gentios também seriam participantes. Na verdade, esse não era foi dito, né, em vários momentos, né, fazia-se menção em vários textos bíblicos, através dos profetas, né, Deus falava sobre a bênção que também seria estendida aos gentios. O que acontecia é que nesse tempo não havia um entendimento de como isso se daria. Deus revelava, né, nuances. É como uma janela que ia sendo aberta no período da história da humanidade. Isso a gente vê em vários textos, desde o Gênesis, desde a queda do homem, né? Gênesis 2, 12, 3, em todos esses versículos, e fora outros que foram mencionados, né, aqui na lição. O que esses profetas não sabiam é como isso se daria, como Deus faria essa revelação. Como Deus, quais as formas que ele usaria, né, para refazer esse reencontro do homem que havia pecado, que havia se afastado com ele. Então, isso foi algo que ele foi revelando aos poucos à humanidade. E dentre esses versículos eu gosto muito do Isaías 54, né, que fala: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto,
porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas em cidades assoladas. Então, e um pouquinho mais à frente, né, no próprio texto ele fala, mas quem são estes? Né? Israel, né, ali fala, e quem são estes? Estes que foram gerados ainda quando eu estava em cativeiro. Quem me gerou estes? Né? Então, se referindo de forma, uma linguagem figurada, que a gente sabe que a Bíblia usa muita, né? A linguagem figurada, uma linguagem poética, né? Falando da existência, do projeto, da inclusão dos gentios nos planos do Senhor. Né? Dando continuidade aqui, vamos para a síntese do tópico 1. O mistério da Igreja de Cristo é formado pela união entre judeus e gentios, né, que esteve oculto desde a eternidade. Vamos para agora o item 2, né, a parte 2 da nossa lição. O mistério revelado no Novo Testamento. E aí a gente chama atenção para os versículos 5 e 10 do capítulo 3 de Efésios. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e a profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, aquilo que mencionamos no início desse comentário, desse estudo. Né? O processo da sua vocação, como ele foi chamado por Jesus e como foi manifesto esse mistério através da revelação. Ele estava, né, preso em Roma. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, né? E que ao ser enviado aos gentios não consultou a ninguém. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. Eu só queria chamar a atenção para esse texto. Muitos têm usado ele para justificar, muitas vezes, a sua desvinculação de um ministério, o seu rompimento, como se, estou indo atendendo um chamado, uma revelação de Deus, e de forma insubmissa deixa a sua congregação, se afasta e não ouve, não busca conselho do seu líder espiritual, do seu pastor. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. Eu aprendi que quando nós temos um chamado, o Senhor, quando Ele fala conosco, Ele já preparou e Ele já falou com o nosso líder. Quando Josué assume o lugar de Moisés, Moisés já sabia, Deus já havia anunciado. Então, se você tem algo no seu coração e você tem um direcionamento, ore, confirme, converse com o teu pastor, com a sua liderança. Saia sobre bênção. Só um comentário, porque muitas vezes pessoas usam esse texto para justificar um rompimento prematuro. E tudo que às vezes acontece antes da hora não se torna bênção. Então é algo que a gente precisa chamar a atenção. Né? O apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais profetas. A passagem que Pedro é enviado, né, à casa do Cornélio, que era um gentil, não era judeu, né? E ali Pedro vê o derramar do Espírito Santo, né? Quebrando um paradigma.
porque os judeus, aí a gente tem um contexto que a gente precisa considerar. Os gentios, eles não tinham, era oculto aos gentios, como nós mencionamos anteriormente, por distanciamento. E oculto, né, aos judeus, porque eles achavam que só eles desfrutariam da promessa do Senhor, né, do plano da salvação. Então, quando se percebe a manifestação também ocorrendo entre os gentios, isso vem quebrar, né? E na igreja primitiva, esses momentos vão quebrar um paradigma, e esses momentos, em algumas situações, a gente vai ver os conflitos entre o judaísmo e as novas experiências a partir da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e a partir das coisas que Deus, das grandes coisas, dos sinais sendo estendidas, também manifestos entre os gentios. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2, de 6 a 10, né, diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, em tempos passados foi oculta, mas a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, a gente vê nesse texto a comprovação, né, de que os mistérios de Deus são revelados apenas através da iluminação do nosso entendimento por meio da obra do Espírito Santo. O mistério oculto revelado. De forma geral, o mistério oculto é a igreja como corpo de Cristo, né? Essa revelação ela começa pela declaração que Deus idealizou tudo desde sempre. Então, antes mesmo da criação do mundo, isso já estava na eternidade, todo o plano de salvação. Nós precisamos entender e conhecer que o Senhor, ele não foi pego de surpresa, e nem o plano da salvação surgiu após a queda do homem. Não, ele já estava tudo, né? O Senhor, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tinha conhecimento de todas as coisas. Então, desde a eternidade, a cruz já estava posta. Desde a eternidade, o plano da salvação já estava traçado, não como um plano adjunto, não como um plano B, mas como um plano principal, com a manifestação, né, de Deus para as nossas vidas, a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Então, desde a fundação do mundo, a gente vê a Trindade, né, manifesta neste plano. Continuando aqui na lição, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Essa missão havia sido dada ao povo judeu. Quando Deus tira o povo de Deus, de Israel, do Egito, e faz que ele manifesta os seus sinais, era para que os judeus fossem boca de Deus entre as nações. Mas eles se afastaram, né, pela sua idolatria, se envolveram com outros povos, deixaram esse plano principal. Hoje, esse plano, é da igreja, essa missão foi dada à igreja, né? E nós temos
como a gente ouve uma frase comum no meio secular: missão dada precisa ser missão cumprida. E a missão da igreja é divulgar esse mistério, ou seja, o plano de Deus de salvação para todas as pessoas da terra. A magnitude desse mistério, né? Ninguém tinha pensado na possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social. Esse era o segredo, né? É a clara demonstração do amor de Deus para com o homem, considerando todos gentios, judeus, antigos e novos, todos, né, de raças, tribos, nações, como um só povo reconciliado com ele. Alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos, por conta daquilo que a gente já conversou anteriormente, né? O judaísmo estava muito arraigado, eles eram presos à liturgia, né? Então, algumas situações, por exemplo, como a circuncisão, virou um ponto de divergência muito grande entre os judeus convertidos e os gentios, né? Então, esse mistério, fora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Okay? O objetivo, a síntese do tópico 2. Neste ponto, o destaque para o ministério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada por povos e nações de todo o mundo. Vamos agora para o terceiro e último tópico, né, da nossa lição. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E eu sempre penso em plenitude dos tempos, eu tenho um conceito pessoal sobre plenitude, quando eu ouvi e aprendi sobre essa frase, plenitude dos tempos. Então eu entendo como tudo sendo favorável, quando tudo for favorável. O mistério foi revelado na plenitude, quando o Espírito Santo já estava, o Senhor Jesus Cristo já havia pago o preço dos nossos pecados na cruz, a redenção do homem já tinha sido finalizado, o processo de salvação, né, o plano, a demonstração de amor, e o Espírito, a igreja estava sendo formada, a igreja primitiva, e o Espírito Santo já havia sido derramado, né, cumprindo aquilo que Jesus Cristo já havia deixado para a gente, de que ele iria, mas nos enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que revelaria todas as coisas que ele conheceria do coração do Pai para nós, né? Então, esse foi momento favorável para que essa verdade oculta, esse mistério, fosse revelado através dos profetas e apóstolos daquela época. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como uma riqueza insondável. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Essas riquezas insondáveis relacionadas ao amor de Deus, que vai além do entendimento. Né? Aquilo que a gente não pode conhecer, não pode dimensionar, nós não temos uma capacidade humana para dimensionar o amor de Deus que vem sido manifesto na história, né, através da trajetória humana aqui na Terra. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, né? Na versão transformadora, eu gostei muito dessa versão, de Efésios 3, 18 e 19 diz: também peço que, como
convém a todo o povo santo vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Mesmo que a gente não consiga compreender o amor de Deus, Paulo nos convida a experimentá-lo. A mensagem da qual ele for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto. Proclamar que estas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Essa, como nós falamos, é um plano que já estava estabelecido desde sempre. Lá no céu, quando Deus conversava com Jesus Cristo, o Espírito Santo, sobre façamos, ele também já tinha esse plano compartilhando com Jesus do seu amor pela humanidade e como deveria ser a manifestação desse amor até a cruz. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, beneplácito, eu fui entender o que era isso, essa palavra, às vezes eu falo com os adolescentes, quando a gente está lendo alguma coisa que a gente não conhece, a gente vai buscar. Então, é a aprovação de algo por alguém superior. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifesta segundo o eterno propósito que fez em tudo. Deus está no controle de tudo. Eu gosto muito, da nova versão transformadora também, de Jó 42:2, que diz: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Jó se referindo a Deus. Deus pode dar onipotência dele e que nada pode frustrar aquilo que ele planejou. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, Deus sempre esteve no controle. Ele não foi pego de surpresa quando o homem caiu ali no Jardim do Éden. Esse plano ele foi pré-estabelecido, ele foi desenhado, ele foi planejado por Deus. Não surgiu de algo, de um advento, de uma surpresa. Caiu, então vamos fazer. Não, sempre fez parte. Ele sempre esteve no controle, já tinha um plano de salvação estabelecido desde a eternidade. Isaías 46, 9 e 10 diz o seguinte: lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Vejam que o próprio Deus está usando Isaías para revelar quem ele é, do seu controle e do seu poder e da sua presciência, que nada escapa do seu gerenciamento. Nesse eterno propósito, o tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Mas algo referente ao subsídio, referenciando a plenitude dos tempos. E o consenso, a síntese o resumo do tópico 3 o mistério da Igreja de Cristo foi estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo.
Para concluir, o mistério da igreja que esteve oculto nas gerações passadas fazia parte de gentios e judeus. No tempo estipulado por Deus, ele revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, irmãos, eu concluo dizendo que o que o Senhor planejou antes de tudo isso existir, Ele compartilhou conosco para que nós possamos compartilhar também com outros a verdade do plano da salvação. Então, essa é algo que a gente aprendeu aqui nessa lição. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para ajudar no entendimento desse capítulo de Efésios 3. Eu queria agradecer a Deus por esse tempo, pedir desculpas pelas minhas limitações, se não fui clara, se não consegui auxiliá-los, mas eu creio na obra do Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que é o nosso companheiro para revelar os segredos do coração de Deus e nos fazer entender a sua palavra. Amém? Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre cada um que está nessa manhã olhando, assistindo, lendo a sua revista, a sua Bíblia, nos acompanhando. Que o Senhor derrame sobre eles a tua proteção. Que o Senhor sobre eles revele, ó Pai, os mistérios ocultos. Algumas coisas nós conseguiremos entender somente quando chegar à plenitude, quando tudo for favorável para a nossa compreensão. E coisas que só no seu coração vão ficar guardadas, porque as coisas ocultas são para o Senhor, como a tua palavra revela. Abençoa a vida, a casa, a família de cada um nesta manhã. Dá-nos uma semana sob as tuas poderosas mãos. De forma especial, abençoamos os enfermos e aqueles, ó Deus, que precisam do teu auxílio, do teu socorro. Obrigado por este tempo, em nome de Jesus. Amém.